Bom dia, querido prefeito. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Muito bom. Deixa eu ler um pouquinho sobre o prefeito, que ele mandou, né? A assessoria dele mandou para o meu irmão Givalber Arruda. O banco da nossa gente, né? Aratu, a moeda dos indiarobenses. Indiarobenses. Eu vou abrir aqui, aí eu vou mostrando, e o nosso companheiro Adinaldo Nascimento vai falando. O que eu vou abrir está no fundo, atrás do prefeito, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Prefeito, aí eu vou mostrando aqui para o nosso público e você, por favor, vá falando para nós. Depois eu passo para o nosso querido professor Marconi Burum fazer a pergunta que ele quiser, depois que você fizer essa primeira fala. Por favor, prefeito, palavra com você. Uma vez agradecer, parabenizar por esse projeto importante, agradecer a Gilbert, a Marconi, agradecer ao nosso querido Delcio, agradecer a nossa população aqui de Indiaroba, que está acompanhando, você está nos dando a honra de estar mostrando aí, nós estamos, nesse momento, na agência do Banco Popular de Indiaroba. É um banco municipal, ele é um banco aprovado por lei municipal, fruto de um debate importante com o conjunto da sociedade. Nós somos um município de em torno de 20 mil habitantes, estamos aqui no sul de Sergipe, somos assentados da reforma agrária, quilombola, pescadores artesanais, pequenos comerciantes, empreendedores, e ao longo desse período, nós estamos no segundo mandato, o debate que vem feito é um debate de fortalecer a economia local, fortalecer a economia circular, fomentar essa economia. A gente sabe que uma cidade como a nossa, se a riqueza ela fica fomentada localmente, ela tem uma possibilidade muito maior de gerar socialmente essa riqueza aí para mais pessoas. E nós somos um município que temos um programa de transferência de renda municipal. Ele se chama Bolsa Família Municipal e ele foi fruto de um debate ali no período do meio da pandemia para pós-pandemia. Tivemos algumas experiências até chegarmos à gestão através de um banco municipal, uma experiência que tem é ancorada, né, pelo histórico de experiência do Banco Palmas, do Instituto É Dinheiro, ancorado pela algumas cidades que no sudeste do Brasil também desenvolveram esse apoio, e hoje nós somos um município de Indiaroba, o primeiro município do Norte e Nordeste. A gente espera que, muito em breve, a gente tenha uma grande rede de bancos municipais no Nordeste e no Brasil, para que a gente possa fazer um debate muito mais qualificado, com muito mais força, para que a gente possa gerar riqueza localmente e dividir essa riqueza localmente. Muito bom, prefeito. A gente te agradece demais de você vir aqui também. Eu acredito que o nosso canal foi criado para isso, porque o nosso grande objetivo, o nosso maior objetivo é o povo brasileiro, né? É a defesa dos interesses do povo brasileiro. Por isso que nós criamos esse canal. E todo tipo de experiência como essa, que possa ajudar o nosso povo, é bem-vinda aqui no nosso canal e no debate com o nosso público, tá certo? Eu vou mostrar um vídeo que está na matéria, gente. Então tá aqui, ó, na pequena Indiaroba e no menor estado do Brasil, o primeiro banco municipal do Norte e Nordeste. Tá aqui o prefeito com assessores, né, com pessoas aqui com o cartão, né? Tá aqui, ó, uma das agências, tá certo? O Banco Popular de Indiaroba. Adorei essa palavra popular aqui no meio do nome, né? Pouca gente em Sergipe sabe, mas em Indiaroba, no sul de Sergipe, tem um primeiro banco municipal do Norte e Nordeste, com funcionalidade aprovada pelo Banco Central do Brasil, moeda própria, um nome bastante apropriado para uma cidade amaziada com o mar,
amaciada, né? Amaziada pelo mar, com o mar, e todas as suas riquezas, uma rede de clientela e uma confiança altíssima da comunidade. Esse cara aqui é o Valdeilton, mais de 2,2 milhões, né, de movimentação nestes 7 meses da moeda Aratu. Então tá aqui a foto do prefeito, né, Adinaldo, do Aratu para a Secretaria de Gilbert, Economia. só uma brincadeirinha hoje. O prefeito aí não está aparecendo aquele artista da televisão? Exatamente. Foi isso que eu vi na hora que eu vi essa foto pela primeira vez. Deixa eu colocar aqui o vídeo, né? Ter nascido aqui neste lugar é motivo para se orgulhar. Indiaroba é magia e beleza, abençoada pela natureza. Nosso povo é do bem do trabalho, seu suor faz mudar seu cenário. Indiaroba ousada e atual, criou sua moeda digital. Indiaroba avançando, é progresso do norte ao sul. Nossa bela cidade inovando, é sucesso a moeda Aratu. Indiaroba avançando, é progresso do norte ao sul. Nossa bela cidade inovando, é sucesso a moeda Aratu. As riquezas aqui deste torrão vem das águas, dos mangues, do chão. Culinária, turismo, agricultura e os sons e cores da nossa cultura. Desenvolvimento para nossa cidade, para o cidadão é mais dignidade. Para impulsionar a economia local, agora a gente tem banco municipal. Indiaroba avançando, é progresso do norte ao sul. Nossa bela cidade inovando, é sucesso a moeda Aratu. Olha o Givaldo aí, ó, meu irmão. Vou passar férias em Indiaroba. É isso aí. Vinícius Lutador aqui, lá de Porto Alegre, a Luzia Souza, Maria Fernanda, Ginaldo Lessa, emocionante, parabéns, prefeito. É o que eu digo, se nós tivermos prefeitos como esse aqui, em maior quantidade, no ano que vem, nas eleições, nós abrimos o programa falando da importância assim, grandiosa das eleições municipais do ano que vem, 5.570 municípios. Faz as contas, 5.570 vezes 9, coloca 9 vereadores e vereadoras. É uma multidão, tá certo? De vereadores e vereadoras e de prefeitos e prefeitas para o ano que vem. Ginaldo Lessa, obrigado, viu, cara? A Maria Rosa está aqui, a Ivana Paixão, Luzia Souza, Vinícius Lutador, meu irmão Givaldo Arruda. Prefeito Adinaldo Nascimento, parabéns. Querido professor Marconi Burum, pergunta aí, vamos aproveitar para a gente ouvir o Adinaldo. Primeiro eu quero parabenizar o prefeito Adinaldo Nascimento, dizer para o senhor, prefeito, que o senhor é de coração, não fala aqui para rasgar seda, não. É o senhor, prefeitos como o senhor, que ainda dão para a gente a esperança de que esse país tem verdadeira possibilidade de transformação, sabe, prefeito? É gente como o senhor, que tem a sua assessoria, o senhor, que tem iniciativas como essa, que revolucionam, que saem da caixinha. Eu converso muito com a minha companheira, converso muito com os meus amigos, inclusive com os nossos alunos na UEG, né? Que a gente tem muitos prefeitos, na verdade, muitos políticos do Brasil, que no máximo, quando eles não roubam, o que a gente, claro, tem é uma... Caiu novamente a imagem do... Ô, tristeza. Voltou, Gilberto? Aí, voltou. Pode continuar. Então, prefeito, é claro que a gente não pode criminalizar a política e imaginar que, lamentavelmente, a visão equivocada de que todos os políticos desse país roubam. Mas, lamentavelmente, tem um senso comum de que a maioria dos políticos ou são incompetentes ou roubam. Isso é um problema seríssimo. A gente está diante de um prefeito honesto, de um prefeito trabalhador, de um prefeito competente, mas de um prefeito que faz algo. E aí, lamentavelmente, prefeito, não são todos que são como o senhor, que inova, que revoluciona uma política. Isso é que é muito importante. O senhor está revolucionando uma política. Eu quero parabenizar o senhor. Tomara que todos os prefeitos do Brasil se espelhem no senhor para multiplicarem
Caiu de novo. Caiu não, né? caiu não. Caiu não? Caiu Beleza. depois de Eu sei que tinha caído de novo, Gilberto. Eu tô tudo traumatizado hoje com a internet, que perdi. Mas enfim, prefeito, é só para isso. Como eu tô com um problema de internet, eu vou direto pro assunto, Gilberto, para a pergunta. Prefeito, na UEG a gente tem um curso de agroecologia, a gente também estuda a economia solidária a partir do grande mestre Paul Singer, né, que é a base da literatura nossa. Eu vi que o senhor assumiu um cargo importantíssimo na Associação dos Municípios Brasileiros, da AMB, né? O senhor é o secretário nacional, me parece, secretário nacional de Economia Solidária, junto à maior entidade, Gilbert, de prefeitos do Brasil, né? Uma das maiores entidades, são 3 entidades. A AMB, se eu não me engano, se não é a maior, é uma das maiores entidades de representação dos prefeitos, 5.574 prefeitos do Brasil. Prefeito, alguns meses atrás, eu apresentei uma proposta para a cúpula do governo Lula para colocarem no programa de governo e estou tentando apresentar isso para a economia solidária, que está lá o nosso querido Gilberto Carvalho. Com certeza o senhor já deve ter se reunido com o nosso secretário de Economia Solidária, o Gilberto Carvalho, que é um grande, aproveito para deixar um abraço para ele, um grande guerreiro, né? E eu queria, prefeito, perguntar ao senhor, eu vou fazer, Gilberto, logo 2 perguntas num pacotão só. Primeiro, perguntar ao senhor se a economia solidária é uma proposta que eu tinha apresentado para o governo, para o plano de governo do presidente Lula, mas ainda não avançou. Eu não sei se o senhor concorda com a ideia. Se o senhor... Caiu, Gilberto? Não, né? Não, né? Se o prefeito Adinaldo concordar e puder levar para dentro da entidade da qual ele é secretário, né, que é a Secretaria de Economia Solidária, é o seguinte, prefeito. Se a economia solidária não deveria sair da pasta do Ministério do Trabalho, ponto, número 1, sair de lá e ir diretamente para uma sala ao lado do presidente Lula, talvez na Secretaria de Relações... Infelizmente, ele está com um problema sério de internet. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Gilberto? Agora está ouvindo. Perfeito. A pergunta é o seguinte, eu não sei o que conseguiu ouvir, mas é o seguinte, se a economia solidária não deveria sair do Ministério do Trabalho, a pasta, e ir para a sala ao lado do presidente da República, o presidente Lula, lá na SRI, na Secretaria de Relações Institucionais, da qual o ministro Padilha é o gestor principal. Por que eu estou dizendo isso, prefeito? Porque eu penso na economia solidária, Gilbert, nas tecnologias sociais, como grande hub, um hub, que deve circular pelas 5.574 prefeituras do Brasil, espalhada como uma política pública estratégica, tendo, e aí já faço a segunda pergunta, prefeito, se o senhor não acha que deveria ter uma carteira exclusiva lá nessa sala na SRI, né, da economia solidária funcionando na SRI, com uma carteira bilionária, não mais só milionária, bilionária, para financiar as tecnologias sociais, todos os projetos de tecnologia social, tá certo? De economia solidária em todo o Brasil. Isto é, a Prefeitura de Catolé do Rocha, na Paraíba, o prefeito tem uma ideia de tecnologia social que vai ajudar pequenas tecelãs, né? Pessoas que montam uma fábrica, Gilbert, de sabão caseiro, e assim sucessivamente. Toda a economia solidária e outras tecnologias sociais, tecnologia social entendendo, não, acho que caiu de novo, né? Caiu de novo? Não, pode concluir. Para concluir, Gil, tecnologia social, prefeito Adinaldo, tecnologia social que não apenas gera emprego, não apenas gera renda, mas gera autoestima, mobiliza a sociedade, mobiliza o meio ambiente, mobiliza a educação, Gilbert, e todos os instrumentos. Concluo, prefeito, dizendo isso. Se o senhor concordaria que essa secretaria deveria sair de lá do Ministério do Trabalho e ir para o lado da sala do presidente na SRI, funcionando na SRI, para funcionar como hub e espalhar toda essa tecnologia social para todos os municípios, estimulando os prefeitos. Isso não deveria ter uma carteira de crédito estratégica para bancar essas estruturas. Me desculpa, Gilberto, ter me alongado. Obrigado, prefeito, e parabéns ao senhor. Páscoa linda para o senhor e parabéns. Quero que o senhor seja reeleito aí e consiga multiplicar esse trabalho em toda a Sergipe e em todo o Brasil. Professor, então, de fato, a gente percebe que a gente teria uma estrutura, do ponto de vista institucional, muito mais forte. Mas acho que concordo com o senhor plenamente, se puder ser ouvido e seguramente está ao lado do presidente da República, daria toda essa notoriedade, né, a importância estratégica que a economia solidária precisa ter. Acho
gente também, nós somos hoje 9 bancos municipais e estamos caminhando até o meio do ano para em torno de 50 bancos municipais. Um debate que a gente feito com o Gilberto Carvalho, e é o nosso embaixador, o mestre Gilberto Carvalho, é de que os bancos municipais possam pagar o Bolsa Família Nacional. Estamos falando, né, de um volume. Só para você ter uma ideia, Marconi, no último mês, o governo federal em torno de 3 milhões de reais. Então, 3% de 3 milhões de reais, 90 mil reais que a gente poderia injetar na veia da economia solidária. Isso mensalmente, sem precisar de novo orçamento, sem precisar gerar um novo debate no Congresso Nacional. Isso está na emenda, a emenda do Bolsa Família Nacional, colocada nesse momento no Congresso Nacional. O Paulo Paim já colocou isso, né, como emenda, esse debate como emenda, e que a gente precisa ajudar a fazer gestão para que isso seja aprovado. Porque você sabe, nós estamos numa quadra atual que o debate do ordem brasileiro ele não está voltado para os interesses da economia solidária e que, de forma muito efetiva, a possibilidade dos bancos municipais fazerem gestão do Bolsa Família poderia, sim, efetivamente, construir uma renda positiva no sentido do financiamento, do apoio financeiro, do apoio, né, transformar em microcrédito, priorizar organizações coletivas de trabalhadores para que tenham acesso a esse crédito e assim sucessivamente. Né? É um debate que a gente também quer colocar na pauta. Concordo com você nos dois pontos que você colocou. A gente tem tido uma relação, inclusive, nós tivemos na última Assembleia da Associação Brasileira de Municípios a presença do ministro institucional, né, do Ministério Institucional do Brasil, que foi muito importante para a gente, né, demonstrou, né, a referência que o presidente Lula tem dado aos municípios, né, e o nosso município ele tem a característica de 4.500 municípios brasileiros. São municípios pequenos, que têm como base a econômica a agricultura, sobretudo a agricultura, a pesca, e que a gente não tem um projeto de desenvolvimento nacional. Imagine um projeto de desenvolvimento desses pequenos municípios, que muitas vezes são prejudicados, inclusive, pelo número de votos, pela importância econômica, que se acha que nós não temos. Mas nós somos a maioria do perfil dos municípios brasileiros, e temos sim. Né? E a pandemia mostrou que o lugar de se viver bem é em municípios como o nosso. Né? Nós temos uma qualidade de vida impressionante, belezas naturais, né? Inclusive os que estão aí desejando vir passar as férias vão desejar morar aqui, né? Não só passar as férias. Né? É claro que a deixa é passar as férias, mas se vier, seguramente não vai querer ir embora, porque né, a pandemia ela trouxe vários legados e foi uma tragédia mundial, mas uma coisa ficou muito clara: a importância do verde, a importância do espaço, a importância de você poder interagir. E a gente fica muito triste porque nós não temos um projeto de desenvolvimento nacional. Imagine termos um projeto de desenvolvimento do perfil dos municípios nossos. A gente não é apoiado no Minha Casa Minha Vida, que deveria ser apoiado. 300 famílias que vivem em vilas que ainda dividem o banheiro coletivamente, né? Por exemplo, né? Então, eu tenho 10, 12 famílias numa vila e tem um banheiro para essas 10, 12 famílias. Né? É um peso importante no orçamento dessas famílias. E a gente, por exemplo, tem uma dificuldade. Eu tenho 847 casas de taipa, eu tenho 40 casas de palha, eu tenho 127 casas seguradas pela mão dadas. Ou seja, nós temos problemas sociais gravíssimos. Né? E a gente sabe que é uma política do governo federal a habitação, que a economia solidária é o instrumento para libertar e para incluir pessoas.
ainda mais num momento como esse, como você viu, o nosso banco é um banco digital. Ao mesmo tempo que a informatização ela exclui, ela pode ser usada para incluir, depende de como a gente consegue fazer o debate, né? E o Instituto É Dinheiro conseguiu fazer com que a informatização incluísse um grande desafio nosso, né? Ele é muito presente. Como fazer com que a informatização inclua pessoas e não exclua o que nós já temos hoje? O mundo está gerando exclusões diariamente, né, por minuto. Né? O desemprego em massa está anunciado, ele, nos últimos 6 meses, mais de 500 mil de pessoas pelo emprego. Então, esse debate, ele cabe sim a responsabilização da economia solidária, desde que ela tenha instrumentos. E 2 desses instrumentos você já pautou muito bem. Estar próximo da República e ser um farol nacional, para que a gente possa, com apoio político, né, de estar próximo ao presidente e com o apoio orçamentário, a gente possa fazer de pessoas, inclusive, sobretudo, por organizações coletivas. Então, isso de forma entusiasmante. É possível, sim, municípios pequenos gerarem riqueza e qualidade de vida. Nós estamos no 2º mandato, professor, então nós estamos trabalhando a sucessão. Né? Né? Você já fez a pré-campanha aí, eu agradeço, mas nós vamos para a sucessão, mas está muito claro para a gente. Nós temos, sim, condições, nós somos a maioria dos municípios do Brasil e a gente precisa ser ouvido. E ter um canal, olha a informatização aí, né? Há pouco tempo atrás, eu não teria a oportunidade hoje. Né? É claro que ainda falta consciência coletiva para o financiamento desse instrumento. Mas a TV Resistência Contemporânea é uma prova de que a gente pode, sim, ter outros canais de informatização, né, sem as fake news, sem a mentira, mas passa também pela conscientização da classe trabalhadora. Nós somos a maioria. Nós podemos e temos condições objetivas. Temos instrumentos importantes e na comunicação vocês é uma referência. Então, acredito sim, somos entusiastas de que a economia solidária pode e deve e será o grande instrumento de inclusão e a gente vai ecoando, dando as mãos, fortalecendo esse conjunto de ações que tem acontecido no Brasil para que a gente possa ser ouvido e termos o espaço. Nada vem de graça, né? Nada acontece de forma natural. Porque tem um presidente da República sensível, se nós, quanto organização, quanto sociedade, quanto povo, não nos organizarmos, o instrumento não será dividido para a gente. Infelizmente, ele continuará sendo dividido. É fundamental ter um presidente. A nossa cidade aqui deu quase 80% dos votos para o presidente Lula. Isso mostra um grau de conscientização grande do povo. Mas como fazer com que a gente tenha, além do voto, muito importante, a gente tenha um povo que tenha permanentemente ações voltadas ao instrumento de conscientização. Nós, no mês passado, nós pagamos, professor, aquela diferença do PIS de janeiro, no nosso caso, de fevereiro, a gente começou a pagar o PIS do Ministério. A partir de março, nós pagamos em moeda social. Para todo mundo que está nos assistindo, a moeda circular no município. Ela é paritária ao real, é uma definição do Banco Central. E detalhe, a taxa administrativa, que no nosso caso é 2%, ela é em projetos de desenvolvimento local. Ela não é uma taxa que vai para uma nação que a gente não sabe nem qual é, que vai investir, a gente não sabe nem que, e que ela é muito maior do que 2%. Né? Então, é um círculo virtuoso extremamente importante. Eu percebi que já teve professores, magistrados que já entraram aí, já deixaram sua mensagem. Ter pago parte do salário em moeda social é um passo muito importante. É você na veia. Né? Nós temos hoje 220 empreendimentos que recebem a nossa moeda no município. Já são mais de 2,5 milhões de aratu. E aratu, como vocês viram, é um caranguejozinho que homenageia as nossas marisqueiras. Então, é possível, sim,
que cada cidade, com as suas particularidades, com as suas riquezas, não existe cidade pobre, existe cidade empobrecida. O nosso próximo passo, por que essa camisa que eu estou usando precisa ser comprada fora? Por que o café da manhã que eu tive o prazer de saborear hoje pela manhã, e que eu não sou, infelizmente, unanimidade, muitos brasileiros não tiveram o prazer de tomar café da manhã, porque tem que ser nutrido de ingredientes de fora da comunidade. Ele pode sim, ele deve ser nutrido de ingredientes produzidos na própria comunidade. Porque se a gente avança na conscientização do consumo, a economia ela vai gerar riqueza. Nossa cidade é uma cidade com IDH muito baixo, mas nós geramos 151 milhões de produto interno bruto em 2001. Gilberto Marconi, só 120 milhões saíram da cidade. Então, por exemplo, quando o arcabouço proposto pelo governo federal coloca a taxação do e-commerce internacional, né, das importações, por um papel de não estimular o consumo externo, né, porque a gente é tentado pelo consumo permanente, e aí a gente busca o preço e não usa a consciência como que vai definir a nossa opção de compra, porque consumir também é, sobretudo, um ato político. Então, a gente está diante de um arcabouço que pode ser, a gente está colocando à disposição, né, esses instrumentos. Nós temos um arcabouço de legislações municipais que foram construídas nesses últimos 6 anos, que estão à disposição dos municípios. A gente não deve ser um caso isolado, nós precisamos fazer com que essa flor se transforme no jardim, que essa primavera seja contagiada, né, por outros colegas prefeitos. Esse é um trabalho que a Associação Brasileira de Municípios tem feito para que a gente possa, sim, através do instrumento local de desenvolvimento, incluir pessoas, sempre buscar, sempre perguntar, né? Tal ação vai incluir ou vai excluir pessoas? Se ela inclui, a gente coloca ela para frente. Se ela exclui, a gente precisa refletir muito. Então, é uma oportunidade histórica, né? Fazendo essa aliança da informatização, por exemplo, né? As grandes plataformas de pagamentos sofreram um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Se transformaram em conglomerados econômicos, né? Por que essas plataformas de pagamento a nível local não podem irradiar pelo país, inclusive como instrumento de defesa às economias locais? Né? Porque eu, como pessoa física, a minha conta é como pessoa física. Quando eu transformo o real em Aratu, quando eu faço da minha conta convencional para a minha conta do Banco Municipal, eu, pessoa física, eu não mais o Aratu em real. No bom sentido, eu sou obrigado a consumir no município. Já o empreendedor, que infelizmente ainda precisa comprar o externo à nossa comunidade, ele tem uma janela de possibilidade de pagar e de transformar o Aratu em real. Ele tem essa possibilidade. Já a conta social, esse mês, nós pagamos na última sexta-feira, e quero desejar uma feliz Páscoa a todos e todas que nos assistem. Nós pagamos 952 famílias do município, 130 aratus. Né? Vejo vários colegas entregando peixe, entregando leite de coco, entregando... Né? A gente pode dar um passo maior. O Aratu nos possibilitou isso. A nossa Semana Santa para 952 famílias, por opção dela, porque a gente precisa dar autonomia às pessoas, e nós já temos dados que comprovam que 95% do que a gente investe em programa social local, em transferência de renda local, é para alimentação. Né? Então, nós temos a opção dele comprar o leite de coco, dele comprar de forma muito tranquila, né? Optando por onde ele comprar, mais próximo, né, na comunidade, a merceariazinha do primo dele, do tio dele, do compadre dele, né? Porque toda a comunidade tem uma merceariazinha. Então, nós estamos diante de um instrumento fantástico, né? Ele está à disposição, ele é redondo do ponto de vista, porque inovar não é tarefa fácil, né? Quando vocês inovam, tendo
uma TV autônoma, né, uma TV com a cara do trabalhador, que pauta o enfrentamento, né, não é fácil. Você está enfrentando um sistema que muitas vezes é muito maior do que a gente. O municipal, quando a palavra de ordem é fechar agências municipais, agências, né, dos diversos bancos, é fazer um enfrentamento. Né? A gente tem uma agência porque a gente faz questão de ter o contato com o nosso usuário, né? Ter a experiência de vir ao banco da sua cidade e tirar uma dúvida e fazer um questionamento, e inclusive ter a possibilidade de passar por capacitações de economia solidária, capacitações de educação financeira, ou seja, isso é uma experiência, isso se transforma num ativo. Então, portanto, acredito sim, Marconi, que a gente está, né, estratégica, a gente precisa pautar o governo federal, a Secretaria tão bem conduzida, nosso querido Gilberto Braga, mais próximo da presidência da República, possa nutrir um que faz jus ao seu desafio estratégico de incluir pessoas. Né? Nós somos um instrumento, através da economia solidária, e mais de possibilidade de inclusão produtiva das. Muito bom. Inclusive, está me surgindo aqui um monte de ideia. Uma delas é a gente aproveitar esses próximos meses até o ano que vem e trazer essas ideias geniais para o nosso povo aqui para o canal, com prefeitos e prefeitas, tá certo? Não importa o partido, mas que tenha ideias realmente populares que venham para cá para falar sobre suas ideias. Eu quero dar um abraço na Rosa Maria Juglar, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que perdeu o esposo dela. Ela é uma seguidora nossa antiga, que a gente tem um carinho enorme. Quero te mandar, em nome de todas nós, de todos nós, um beijo bem grande, Rosa Maria Juglar. Eu quero dar um abraço à galera lá de Indiaroba, que vieram aqui, que estão aqui acompanhando esse prefeito maravilhoso, que se inscrevam no canal e espalhem na cidade o nosso canal. Nós precisamos muito do apoio popular nesse canal, que é mais um espaço da classe trabalhadora e do nosso povo. Eu quero dar um abraço bem grande da nossa grande querida companheira Carmen Miranda, lá do Recife, que é uma grande incentivadora do canal, e ela deu uma ideia sensacional. Olha aqui, ó, vamos fazer o encontro de membros lá em Indiaroba. É uma ideia sensacional, Carmen Miranda, sensacional, tá? E é possível, nós estamos com o prefeito aqui, a gente conversa com ele cede um espaço lá, porque a gente não vai, né? Acho que é possível a gente conseguir um espaço, aí já tendo espaço, cada um compra a sua passagem, a gente vai para lá, de repente a gente leva um grande ou uma grande palestrante, né, para conversar com a gente sobre economia popular, sobre economia solidária, sobre, né? Não, prefeito, não dá para a gente fazer? Gilberto, deixa eu lhe dar uma notícia boa. Nós temos dois centros de convenções no estado de Sergipe. Um é em Aracaju, que é a capital do estado, né? E o outro é em Indiaroba. Então, vocês têm um centro de convenções à disposição de vocês fazer esse grande debate aí. E vai ser uma alegria bom. A gente poder receber vocês aqui. Povo do bem. E olha que turismo interessante, né? É um dos sonhos, né? Você ter na sua cidade pessoas com consciência avançada, né? Com consciência política, consciência social. A primeira tarefa vai ser cada um abrir a sua conta, né? Para poder o que consumir aqui no município, consumir em Aratu, né? E viver essa experiência de saborear dessa experiência de contribuir com o desenvolvimento de uma comunidade é algo excepcional. Estamos à disposição de vocês. A nossa cidade é linda, o nosso povo é muito acolhedor e a gente vai receber vocês aqui com muita alegria. Eu quero a Tatiane
Tatiane Soares, parabéns, Adinaldo. Nosso povo está adorando, e nós vamos lá, né, Carmirando? O pessoal adorou a ideia aqui. O professor Enio, que é lá de Resende, que é um colaborador nosso, grande professor, muito bom, dá até vontade de morar em Idiaroba. Aqui em Resende, Rio de Janeiro, está tudo muito difícil. A galera aplaudiu, Marcelo, Rui Abreu, o Beto Silva. Eita, convite ao vivo. A Delma Pereira, grande prefeito, parabéns. E aqui tem o nosso queridíssimo companheiro Ronald Joeli Mendes, que sempre está no apoio, na luta conosco com outros canais de esquerda. Perfeitas palavras, as prefeituras seriam as fomentadoras, consignando estruturas físicas e máquinas, por exemplo, considerando que os pequenos não possuem orçamento para tal. Feliz Páscoa. Ele está colocando em forma de interrogação. O prefeito vai já falar, para a gente encerrar, que já passamos o nosso tempo, ele pode responder esses questionamentos do Ronald Joeli Mendes. Junto com a pergunta dele, com esses questionamentos do Ronald e essas colocações aqui, ficou uma mistura, né, de interrogação com afirmação. Eu quero fazer uma pergunta, tá? Mas eu quero só dar um abraço aqui no novo membro, pelo que eu estou vendo aqui, o Gilson. Gilson, obrigado, querido companheiro. Gilson Dias entrou como membro. Faça como o Gilson. Tem 5 níveis com 5 nomes de mulheres de luta no Brasil. A primeira é R$ 2,99. Qualquer trabalhador ou trabalhadora que tenha renda, por exemplo, que tenha Aratu no bolso, pode entrar como membro, como membra, tá bom? Entre como membro do canal, ajuda demais, demais, demais. E olha quem está aqui, José Carlos de Brito Santos, lá de Salvador. Obrigado. A Silvia Alexandre Santos, a Eva Donda. Eu vou, sensacional, tá vendo? Ó, vamos fazer esse encontro. A Silvia está aqui, a Ana Clara, nossa guerreira. Meu irmão Givaldo Arruda. Seguidores, seguidoras da TV Resistência Contemporânea, rumo a Indiaroba. A Ivana Paixão, Rui Abreu, Gilbert não brinca em serviço. Estamos aqui, né, Rui? Correndo. Josi H. Bom dia de Blumenau, Santa Catarina. Querida companheira Josi H., um beijo para você, para sua família toda. Feliz Páscoa. Bruninho Forças, Carmen Miranda, Beto Silva, Sandro Vinícius. E eu quero fazer a pergunta, que é o seguinte. Maricá, que nós tivemos, eu e Givaldo, no encontro no ano passado de youtubers progressistas, é uma cidade que tem vários projetos da esquerda e é governado por um partido de esquerda. Esse ano teve uma porcentagem altíssima de voto para o ex-presidente da República. Foi uma coisa que a mim, pessoalmente, assim, foi uma porrada enorme na minha boca do estômago. Como fazer, prefeito Adinaldo Nascimento, para a gente, junto com esses projetos sociais importantíssimos, como a criação dessa moeda fenomenal que você falou aqui, junto com os projetos como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e dezenas de outros projetos, como levar também a consciência política, para que os trabalhadores e trabalhadoras vejam a diferença, porque a diferença é enorme de projeto, enorme. Então, como fazer, querido companheiro, para a gente levar as duas coisas, né? Sem fazer proselitismo, sem sacanear com o trabalhador, a liberdade dele é escolher, mas que ele escolha com consciência, né? Adinaldo Nascimento, com você a palavra, querido. Começar pelo final, Gilberto. Eu acredito, pela experiência que vivo, de que tudo que a gente fizer a gente precisa ser exemplo. Nós que estamos se propondo a ser líderes, nós precisamos ser exemplo porque nós somos acompanhados, nós somos vivenciados por uma gama de pessoas e uma das coisas que mais me deixa feliz é quando visito uma escola e vou numa sala de os adolescentes costumam perguntar o que é que eles querem ser quando crescer. E sempre 2, 3, 4 levantam a mão e dizem que querem ser prefeitos como eu sou. Isso é a maior, não tem nada. Então, acho que um outro instrumento, e a gente tem usado isso muito fortemente, é que não existe possibilidade de ter o cimento
etc., se ele não estiver associado ao sentimento. Né? Ter o cimento e o sentimento é, sem dúvida nenhuma, uma ação de evolução. E a gente precisa muitas... a gente acha que, né, com todo respeito, né, a gente sabe que boa parte dos concurseiros, né, as pessoas que fizeram concurso, que estão nos órgãos federais, etc., lutaram muito para passar nesses concursos, mas ser revolucionário, ser um ator social, né, com um bom salário, é muito fácil. Né? Como é que a gente, né, transforma a catadora de mangaba, o catador, a marisqueira, o pequeno agricultor familiar, esse sim é o lutador, a lutadora que vai transformar a sua grande riqueza e os níveis de felicidade, né, Gilberto? Tem gente que é muito feliz tendo muito pouco, e tem gente que é infeliz tendo muito. Né? Então, o ser humano ter essa capacidade de ouvir, essa capacidade de estar presente, essa capacidade de se indignar, né? A gente precisa, anterior à minha fala, as falas não se teve, se a gente não se indigna, tem alguma coisa errada. Né? A gente precisa estar fazendo esse exercício da indignação. Né? E vocês cumprem esse... Hoje, fazer formação da internet, isso é impensável há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Ao mesmo tempo que eles vão ser velozes em quererem destruir os nossos sonhos, nós também temos em reproduzir os nossos sonhos e realizá-los. Porque essa é o grande debate. Lula, ele conseguiu realizar na classe trabalhadora a possibilidade de sonhar e, além de realizar. Ele é o maior líder da América Latina, um dos maiores do mundo. Ele, né, tem uma história de luta que se confunde a história. Então, ele é um exemplo e que a gente precisa, e é claro que, né, não é um ser perfeito, a gente cada vez mais está em aperfeiçoar, ele não vai transformar o nosso país. Né? Se cada um de nós não gerarmos a riqueza suficiente do ponto de vista da consciência, porque a maior riqueza e a maior pobreza moram no nosso mente. Né? Então, nós, sim, um povo, né, com uma altivez muito grande, demos uma lição para o mundo, né? Vivemos a eleição mais difícil, né, seguramente, os últimos, de todo o período da democracia, e fomos vencedores. Agora estamos com a tarefa mais difícil, que é governar, e governar para o povo é o nosso grande foco. Então, são desafios permanentes e vocês têm feito. Né? Pode ter certeza absoluta. O que vocês fazem através da TV Resistência é algo extraordinário para que a gente possa, né, os jovens, os adolescentes, né, porque a nossa linguagem ela precisa chegar a esse público, né, ao jovem, à mulher, empoderar a mulher. E tem 3 instrumentos que eu queria colocar, e as perguntas são muito pertinentes. Nós temos aqui, por exemplo, professor e Gilberto, nós temos um fundo que ele é 1% do que é produzido de obra e 1% do que é produzido de serviço no município vai para um fundo de desenvolvimento. Eu não gerei novo dinheiro, não tenho um novo imposto, né, mas se eu pago reais de uma determinada obra, 1%, isso ao longo do transporte como o nosso, nós estamos arrecadando em torno de R$200 mil. Esses R$200 mil precisam ser investidos em desenvolvimento. E, sobretudo, nós fizemos, depois da pandemia, um uso do fundo, nós fizemos uma maratona de empreendimentos, onde as pessoas se cadastraram e tiveram acesso a negócios, né, 10 negócios, né, 10 empreendimentos de até R$5 mil, 10 empreendimentos de até R$3 mil e 20 empreendimentos de até R$2.500, totalizando R$130 mil, foram socializados e, naquele momento, pós-pandemia, sem retorno financeiro para o município. Então, foi para fomentar e para gerar novos negócios. Né? Então, o 1% é muito forte. Né? Os 3% do Bolsa Família, que os bancos oficiais recebem para fazer a gestão do Bolsa Família,
podem e precisam ter a possibilidade de virem para o município, porque nós não estamos criando um bode, né? Nós estamos dizendo ao governo, né? Nós não estamos atrás de orçamento. Se ele consegue nos repassar os 3% da administração do Bolsa Família, a gente consegue gerar riqueza e mostrar a ele que ele precisa melhorar o orçamento. Caso ele melhorando, a gente consegue gerar mais inclusão, né? Ou seja, nós também não estamos criando uma dificuldade para o governo. E um outro grande debate, por exemplo, né, se falou, tem um professor que fez um questionamento muito pertinente aí, né? Por exemplo, as máquinas de pequeno porte para a agricultura familiar, elas precisam ser objetos de prioridade absoluta. Você diminui o seu esforço físico e gera a possibilidade de mais alimentos, né? E você inclui pessoas podendo ter, através do PRONAF, do financiamento da agricultura familiar, por exemplo, a priorização de pequenas máquinas e máquinas de pequeno porte que fazem toda a diferença e que geram uma agregação para a família, né? Então, esse debate a gente também queria deixar aqui. Uma outra questão, tem um outro internauta aí que coloca aqui, olha, meu município tem muita dificuldade, eu quero morar em Diaróba, aqui tem, mas aqui tem de tudo, e se não tiver, a gente inventa, né? Então, a nossa capacidade de inovar, de superar, com muita criatividade, porque as coisas que se transformam e transformam a vida do povo, muitas vezes elas são tão simples que não estão associadas a grandes volumes de dinheiro, que não estão associadas a uma grande obra, né? Então, essa capacidade de ouvir o sentimento das pessoas, elas precisam estar no conjunto da militância, né? No conjunto dos dirigentes, né? Nós somos hoje uma centena de milhares de municípios que são dirigidos por trabalhadores, por pessoas do povo, que vieram do povo, que tem nas secretarias, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, né? No prefeito, vice-prefeitos, prefeitas, vice-prefeitas, né? Referências do povo. Então, a gente precisa fazer a somação e estar exposto a isso, né? A dar essa contribuição, né? Se avizinha um grande debate nacional, né? Que precisa ter compromissos, né? As famosas cartas de compromisso, né? De todos os estados, as ações que estão com disposição de inclusão pela capacidade produtiva, pela inclusão das pessoas, né, pelo conjunto, né, da cidade. Então, a gente está aqui à disposição de vocês. Não deixe, né, quando terminar o programa, não pode apagar, né? O centro de convenção está à disposição de vocês, né, para viver a experiência. Nada substitui a vivência, né, a possibilidade de você poder estar presente, né? Concordo. Qual é a distância entre Diaróba e a capital? 100 quilômetros de Aracaju e 220 quilômetros de Salvador. Nós estamos na divisa, estamos de frente à Bahia, né? Nós somos divisa da Bahia, estamos de frente a Manseco, é uma região linda, extraordinária. Nós temos 3 rios que desaguam no mar. Então, assim também precisa ter na agenda também a possibilidade de vivenciar essa experiência das belezas naturais. Nós somos 60 quilômetros de manguezal preservado pelos nossos ancestrais e que a geração atual também cuida com muito amor desse ativo tão importante. O que a gente vê, eu queria dar um abraço na Mosca da Sopa, que eu não havia falado. Eu fico muito feliz, né? Porque é uma das militantes mais importantes que nós temos no Brasil, dentro dos canais de esquerda. Mosca na Sopa, muito bom te ver aqui. Outra pessoa maravilhosa é a Sandra Maria, tá vendo aqui? Dando feliz Páscoa para a galera. Silvano Araújo, a Enolaide Oliveira. Enolaide, obrigado pela tua... A gente vai ver essa questão lá de Santa Catarina, tá bom? Que você colocou aqui sobre o Bolsa Família. Vamos pesquisar sobre isso e vamos falar aqui. A Lara Semac, aqui de Brasília, obrigado. Quero agradecer o Delson Oliveira, que foi possível, né? Ele que fez essa ponte entre o Adinaldo, nosso querido companheiro Adinaldo, prefeito, e o meu irmão Givalber, o canal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agora,
duas coisas para finalizar. Primeiro, a cabeça desse prefeito. É impressionante, impressionante. E ser prefeito não é só pensar sobre uma coisa ou outra, não. Ele tem uma cabeça de humanista, ele tem uma cabeça que ele está enxergando, ele parece que está... É como o Getúlio Vargas falava, política tem que estar ali em cima, olhando por cima ali. Ele está olhando e está dentro ao mesmo tempo. Sensacional a cabeça desse prefeito. E olhar pelo povo é uma coisa, assim, maravilhosa. E o segundo ponto, a presença dele aqui confirma aquilo que a gente está construindo. Está em construção esse projeto, só tem 5 anos, que é fazer um canal para falar disso que o prefeito falou. Porque o povo precisa estar aqui, como o Lula fala, o povo é solução, caramba. O pobre é solução, não é problema. Muito, muito, muito bom. Estou muito feliz, viu, Delson, meu irmão Givalber, a gente ter trazido esse cara maravilhoso hoje aqui. Quero dar um abraço também no Antônio Carlos. Ele vem sempre aqui, está sempre nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigado a todos, a todas. Tá? Já passamos muito do nosso tempo. A galera que veio pela primeira vez aqui, por favor, não deixe de se inscrever e espalhar o nome do canal, tá bom? Eu vou passar para o Marconi primeiro, depois a gente passa para o Adinaldo, para ele dar um até logo. Aí nós vamos, com a ajuda do Adinaldo, do Delson, eu, Givaldo e o Marconi, vamos trazer outros prefeitos e prefeitas que tenham projetos importantes como esse, porque não é qualquer projeto também, né? Projetos importantes como esse do Aratu, para a gente falar nas próximos meses, até bem pertinho da eleição. Marconi Burum, você sabe que você é meu irmão, sou seu fã, muito obrigado. Palavra com você, para você dar um até logo aqui para o nosso público. Então, quero parabenizar mais uma vez a TV Resistência, essa plateia maravilhosa que sempre generosamente empresta a sua audiência para nós. Quero parabenizar o prefeito Adinaldo, querido Gilbert e Givalber, e dizer, prefeito, Gilbert, eu queria te fazer uma sugestão aqui para você, Gilbert, de chamar o prefeito Adinaldo numa live especificamente só com o prefeito Adinaldo, para poder fazer, prefeito Adinaldo, se o senhor achar interessante, e também, obviamente, a direção da TV, né, de ter resistência, para discutir política estruturante, a partir da economia solidária, a partir das tecnologias sociais. A gente tem com certeza o prefeito Adinaldo conhece, né? Um dos grandes teóricos das tecnologias sociais no Brasil é o professor da Unicamp, o Renato Daninho, né? E o professor Renato Daninho, ele tem todo um arcabouço construído de epistemologia, Gilbert, de teoria sobre as tecnologias sociais, como ferramentas estratégicas, instrumentos estratégicos para o desenvolvimento a partir de outro paradigma, completamente diferente do que a gente conhece. E aí nós temos, obviamente, as teorias do Paul Singer, da economia solidária, aí especificamente tratando da economia solidária. Eu acho que mereceria um convite, Gilbert, uma live, que pudesse dialogar um pouco esse espaço da academia, né? Chamar alguém que pudesse falar um pouco a partir dessas epistemologias que são brotadas lá da Unicamp, do próprio Paul Singer, do Renato Daninho, para falar dessas tecnologias sociais como um pressuposto né, um princípio de outro paradigma civilizatório, de outra perspectiva, e ao lado dessa discussão o prefeito, ou então somente o prefeito, né, o prefeito Adinaldo, para falar de política estruturante. Porque veja, Gilbert, para encerrar, veja, economia solidária não é um pequeno projetinho, com todo respeito aqui, peço perdão a quem me ouviu de outra maneira, porque nós temos pouco tempo, mas não é um projeto de apenas fazer um biscuit ali na prefeitura para ocupar o tempo, não. As tecnologias sociais, a economia solidária e todo o arcabouço, por exemplo, PAA, que o nosso querido presidente Lula relançou, é uma tecnologia social, é um investimento da tecnologia social. Prefeito, o senhor deve ter visto lá o prefeito de São Paulo agora, de certa forma, copiando o modelo da prefeitura de Araraquara, querido Gilbert, que é a questão do aplicativo para substituir esse tal de Uber, Gilbert, porque esse Uber é o pior sistema que existe de exploração da força de trabalho de um trabalhador e de uma trabalhadora. O Gilbert anda muito de Uber aqui em Brasília, ele sabe disso, aquela trabalhadora fica com um percentual pequenininho, ínfimo do recurso, e o recurso maior vai para a tal da empresa Uber gigante, pois o prefeito de Araraquara, junto com a sua equipe, lançou um aplicativo próprio para a prefeitura de Araraquara, em que a maior parte da riqueza gerada pelo aplicativo de transporte
fica na mão da cooperativa e dos trabalhadores e das trabalhadoras, Gilbert. Por que a gente não pode, prefeito, discutir esse tipo de aplicativo que agora a Prefeitura da capital de São Paulo vai copiar, inclusive, esse modelo, Gilbert, para poder substituir o Uber e a uberização do trabalho? Olha o que nós estamos falando. De agricultura, paradigma da agricultura. Que tipo de modelo de agricultura eu quero? O prefeito trouxe a questão das máquinas, das pequenas. Por que a gente não tem um incentivo às máquinas para investir nessas tecnologias sociais, para, por exemplo, gerar para o PA, para poder as pessoas venderem mais para alimentação escolar? O presidente Lula, lindo e maravilhoso, desculpa, lindo e maravilhoso foi uma força meio equivocada, desculpa. Mas ele criou aquela lei, lá na época de 2009, a lei que 30% do percentual da merenda escolar do PNAE é retirado. É obrigatório o prefeito e a prefeita comprar da agricultura familiar, das cooperativas da agricultura familiar. Olha só o tanto de tecnologia social que a gente tem, que pode empoderar as pessoas e mudar o paradigma ecológico, e mudar o paradigma do trabalho, da uberização do trabalho, romper com a uberização do trabalho. Quando a gente fala do aplicativo de Araraquara, o prefeito Adinaldo, ele muda o paradigma do sistema econômico, desse sistema mercadológico, desse sistema cruel que só explora. Não. O pequeno percentual que vem para a prefeitura, que vem para o banco, Aratu, esse percentual é recanalizado para o investimento social, para a infraestrutura social, para o fundo social. Parabéns, prefeito. Então, para finalizar, Gilbert, eu queria que você convidasse e peça ao Senhor da Páscoa, o nosso Deus que ressuscita hoje, que o prefeito Adinaldo aceite esse convite, o Gilbert aceite convidá-lo para fazer uma discussão sobre política estruturante, desenvolvimento do Brasil. Gente, não é pequenos projetinhos. É o somatório desse arcabouço todo, desse conjunto de economias e tecnologias que cria um grande projeto de desenvolvimento nacional. Discutir política estruturante a partir da economia solidária. Beijo para todo mundo, beijo para o prefeito, beijo para o Gilbert. Prefeito, eu fiz a campanha do senhor para a reeleição e o senhor já está reeleito, mas quem sabe essa transferência de votos não vai para o senhor ir para a Câmara Federal, para representar a gente como deputado federal lá no parlamento, brigando pelas tecnologias sociais, não apenas mais para o querido município de Indiaroba. Me perdoa, prefeito, me perdoa, não é grosseria, não é indelicadeza, ao contrário, eu estou sonhando em conhecer seu município, conhecer essas praias lindas, conhecer a ecologia do seu município, o povo lindo do seu município. É porque eu tenho um trava mental mesmo, vocês perdoam aí, porque eu tenho um problema de dislexia, tá, gente? Eu sei que o público da TV já conhece esse doidinho aqui, já sabe que eu tenho esse problema. Mas, enfim, prefeito, quero dizer que o senhor, sendo deputado federal, o senhor vai poder levar a experiência do senhor, mas para multiplicar para os 5.574 municípios do Brasil e revolucionar o paradigma. Então, quem sabe não vai ser isso. Eu lembrei quem é o artista que o senhor parece, eu baixei aqui, Leandro Hassum. O senhor tem uma aparência daquele ator da televisão, Leandro Hassum. Ou seja, além de tudo, o senhor ainda é famoso ainda. Um abraço, querido. Obrigado. Muito bom, muito bom. Esse é o nosso querido Marconi Burum, que coloca a alma dele nas palavras. E isso eu sou fã. Edinaldo Nascimento, parabéns pelo teu trabalho. Continue nessa luta pelo nosso povo. Quando a gente vê um prefeito do seu tamanho à frente de projetos como esse, é como o Marconi Burum falou, a gente vê assim a luz, vai iluminando para frente, vai levando, vai mostrando que é possível fazer. É possível fazer. Parabéns, parabéns mesmo. Nosso público adorou. Nós estamos com quase 2 horas, não é brincadeira, um programa que a gente faz em 60 minutos, mas o povo está aqui. Obrigado pelas palavras em relação ao canal, a gente fica muito feliz. Palavra com você, para você dar um até logo para o nosso povo. Seu áudio está fechado. Aí, abriu. Fechou. Precisa abrir. Está fechado ainda. Aí. É porque quando você toca... Aí. Fechou de novo. Precisa ser dar um toque só e aguarde. Aí, pronto. Muito obrigado. Acho que agora vai, né? Estamos à inteira disposição
de vocês. Acho que, professor, eu vou só exemplificar, né? Nós estamos fazendo debate na nossa Câmara Municipal do aplicativo de transporte municipal, com esse bebendo da água de Araraquara, bebendo da água da própria São Paulo, que já fez esse debate. Acho que é imprescindível para os municípios brasileiros e para os nossos operadores, né, do transporte. É muito importante né, os nossos taxistas aqui são muito importantes para a nossa economia, e a gente está fazendo esse debate. Mas muito legal que a gente já está implantando é o que a gente chama de PAI, Programa Alimenta em Diaroba, pago em moeda social, ou seja, pago em Aratu, né, com as mesmas premissas, as premissas parecidas do PAA nacional. Né? São 200 mil aratus que vão ser disponibilizados, 40 mil aratus mensal, uma média de 80 famílias, sendo 40 famílias marisqueiras e 40 agricultores familiares, uma média de 500 aratus mensais para esses agricultores que vão apoiar as nossas instituições, né, que trabalham com segurança alimentar. Então, é possível, sim. Um outro grande exemplo, e a gente tem muito orgulho, a nossa alimentação escolar, uma vez por semana, tem camarão, produzido por agricultores familiares do nosso município, com certificação ambiental, com, né, declaração de aptidão ao PRONAF, à DAP, né, e a criançada ela não sabe qual é o dia que tem camarão, porque fica aquela disputa, né, do aluno querendo saber o dia e a gente não diz o dia. Mas é um programa que ganhou uma repercussão e que tem uma sintonia com a criançada muito importante. Mesmo parte dessas crianças tendo os seus, né, produzindo, né, pescando, produzindo o camarão, valorizar eles, de emular eles, de projetar a autoestima deles, né? Então, eu citei aqui rapidamente, né, o PAI, o Programa de Aplicativo Municipal, o Camarão na Alimentação Escolar, são, sim, instrumentos estruturantes, né? Nós estamos mexendo na estrutura de organização da sociedade com o nosso jeito, né, com a nossa forma, mas nós estamos rasgando paradigmas aí que tão bem foi conduzido aqui pela fala do Marconi e a sua provocação, Gilberto. Então, a gente está à disposição né, do projeto lá em Fortaleza, do Banco Palmas. Nós somos, sim, instrumentos que fomos e que bebemos da água, né, do Fórum Brasileiro de Bancos Comunitários, né? Estaremos lá no dia 27 de abril, junto com uma série de palestrantes lá no Banco Palmas, comemorando os 25 anos do Banco Palmas, o primeiro banco de base comunitária do Brasil, né, e que resiste e que expande de forma muito, muito criativa e muito inovadora. Um forte abraço para o nosso querido Joaquim Melo, um abraço para o Delcio, um abraço para todos que fazem a TV Resistência, um abraço para o nosso povo querido de Indiaroba, porque os agentes públicos também são frutos da evolução da consciência do povo, né? Não adianta a gente estar lá na frente, né? Você imagine, em 7, 8 meses de funcionamento, nós somos hoje mais de 2.200 contas, né? Se o povo também ele não está junto, não adianta o líder ter as melhores e bacanas ideias se o povo não colocá-las em prática, né? Nós estamos com a meta aqui, Marconi, de até o nosso São João a gente ter mais de 3.000 contas. A nossa agência fica do lado do forró, né? Então, durante o São João, o banco vai ficar aberto para que os turistas abram sua conta, possam, né, ter a experiência de comprar em Aratu. E um detalhe, o nosso aplicativo define a localização do consumo. Então, no dia seguinte do São João, a gente pode anunciar exatamente quanto foi comprado em moeda Aratu nesse território do nosso forródromo. E, consequentemente, né, estimular a população a bater aquele recorde, né? E assim
assim sucessivamente. Então, a tecnologia ser uma grande aliada nossa, precisa ser, mas sempre fazendo a pergunta de que tal instrumento inclui ou exclui, sempre optar pela inclusão, né? Então, eu quero agradecer muita força, muita energia, né? Nós não estamos presencialmente, mas eu sinto a energia de cada um de vocês. É muito importante desejar uma feliz Páscoa, com muita inclusão, com muito desenvolvimento local, com muita consciência de consumo, muita energia positiva para o nosso presidente Lula. O terceiro mandato está saciador. Nós temos um Congresso Nacional que a gente precisa superar essa barreira da governabilidade. Precisamos apoiar o nosso presidente para que a gente tenha inclusão, forte desenvolvimento social e que a TV Resistência tenha muito mais energia, muito mais força e que cada um da gente, que além de assistir, possa contribuir, porque a gente sabe que não se faz luta sem recursos, não se faz luta, né, sem dinheiro. Então, agradecer a oportunidade e sempre se colocar à disposição. Foi uma honra, em nome do meu povo, poder participar aqui na condição do prefeito, assentado da reforma agrária. O meu assentamento chama-se Chico Mendes, eu fui assentado em 1999, tenho muito orgulho disso, sou familiar orgânico, produzo limão, produzo água de coco, produzo suíno, organicamente. Isso, para mim, é um legado. Tenho um filho, tem 24 anos, eu tenho muito orgulho de estar prefeito da cidade mais linda do Brasil. Um beijo no coração, mais momentos como esse. Gilbert, bom. Para fechar, Gilbert, desculpa rapidinho, é só assim, eu não sei se o prefeito tem já uma política também para o artesanato, que a coisa que a gente mais gosta quando a gente vai na cidade turística é levar um mimo para a galera, né? Eu não sei se já tem também aí laboratório. Agora sim, Gilbert, eu sei que o prefeito não vai ter, acho que vai ter, não sei, a TV Resistência tem que convidar esse homem para falar, porque a cidade dele é um laboratório. Gilbert, você viu o tanto de programa social, de tecnologia social e de economia solidária que ele tem, amigão? Meu Deus do céu, o que é isso, cara? E a gente vai convidá-lo, né? A gente precisa organizar, mas vamos trazê-lo aqui, não numa live especial, porque eu acho que o público fica muito pequeno, mas nos programas. A gente abre, por exemplo, hoje a gente poderia ter aberto só para isso, né? O Brasil ao vivo. Para fechar, o meu irmão Givalba está aqui, ó. Muito obrigado, minha gente querida, pela presença, pela participação sempre útil e necessária no chat, pelo carinho de sempre. O professor Enio, lá de Resende, quem não é de Indiaroba, pode abrir conta? Edinaldo. Acho que é Edinaldo? Oi, cortou. Quem não é de Indiaroba, pode abrir conta. Isso. É o professor Enio perguntando, lá de Resende. Pode abrir conta. Você só vai poder consumir aqui. Tá bom, tá bom. Para fechar, vamos colocar o vídeo. Pelo menos uma parte. Por favor, pode concluir. Vamos colocar o vídeo, então. Vamos lá. Ter nascido aqui neste lugar é motivo para se orgulhar. Indiaroba é magia e beleza, abençoada pela natureza. Nosso povo é do bem do trabalho, seu suor faz mudar seu cenário. Indiaroba ousada e atual, criou sua moeda digital. Indiaroba avançando, é progresso do norte ao sul. Nossa bela cidade inovando, é sucesso a moeda Aratu. Indiaroba avançando, é progresso do norte ao sul. Nossa bela cidade inovando, é sucesso a moeda Aratu. As riquezas aqui deste torrão, vem das águas, dos mangues do chão. O
culinária, turismo, agricultura e os sons e cores da nossa cultura. Desenvolvimento para nossa cidade, para o cidadão é mais dignidade, para impulsionar a economia local. Agora a gente tem banco municipal. Indiaraba avançando, é progresso do norte ao sul. Nossa bela cidade inovando, é sucesso a moeda Aratu. Muito bom. Muito bom, muito Essa bom. cidade é a cidade da alegria, cara. Além de tudo, ainda tem um forró bodó maravilhoso. Minha mãe é lá do Ceará, lá de Tianguá, Adinaldo. Então já viu que tem aqui forró na veia, viu? Um beijo para você, Marconi. Um beijo para você, Edinaldo. Parabéns, cara. Parabéns. Como eu falei, a gente fica muito, muito feliz de conhecer um cara como esse, que está à frente de uma prefeitura, fazendo concretamente um trabalho popular para atender o povo. Primeiro o povo, depois vai vir outras classes. Primeiro o povo. Isso é que é genial. É genial. Parabéns, querido Edinaldo. Tudo de bom para você. Tudo de bom mesmo. A internet, nossa internet hoje tá, mas é assim mesmo. Então, um beijo para todos. O Rafael Silva está aqui, o Beto Silva é evangelista. Abraço. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Olívia Cardoso.